Caminho, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 a 12. Neemias, capítulo 8. E nós leremos então dos versos 1 a 12. Neemias está aí. Neemias, Esther, Jó, Salmos. Então, assim, três livros antes de Salmos. Neemias, capítulo 8, versos 1 a 12. Eu estarei fazendo leitura. Peço que os irmãos estejam acompanhando em silêncio e com atenção. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender, que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbaná, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras disse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuas, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maesias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Vamos orar. Pai querido, continua falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nesse momento nos ilumine as mentes, os corações. Possamos, ó Deus, continuar ouvindo, possamos continuar, ó Deus, aprendendo daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. No nome poderoso de Jesus, Teu Filho amado, a quem nós rendemos todo louvor e adoração, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo caído, em um mundo fragmentado, quebrado, despedaçado pelo pecado. Vários momentos nós podemos até imaginar que o mundo está virado de pernas para o ar,
Um mundo afundado numa lama que parece uma areia movediça, que quanto mais se mexe, mais se afunda. Lares desfeitos, instituições públicas que são sinônimo de corrupção, sinônimo de roubo, não se destacam pelo bom trabalho. Toda crise e descrédito que, de certa forma, tem adentrado e chegado à igreja do Senhor. Infelizmente. O livro de Neemias é um belíssimo manual que trata da restauração ou revitalização de um povo. Nós poderíamos tirar aqui inúmeras lições com essa temática de avivamento, restauração, revitalização da sociedade, de um povo, de uma igreja. Nós poderíamos tirar aqui várias e várias lições, passar aqui muito tempo falando sobre isso. O contexto do texto que nós acabamos de ler, fala do cativeiro babilônico, né? Após a morte de Salomão. O reino de Israel, então, ele é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem nesse período aí 19 reis, 8 dinastias, e nenhum desses reis buscava ao Senhor. O nome do Senhor foi colocado totalmente de lado, desprezado, e o Senhor, então, os entrega à sua própria sorte. Esse povo é levado cativo e eles nunca mais foram restaurados. O povo do sul, nesse mesmo período, teve 20 reis, também 8 dinastias. E parece que não haviam aprendido a lição que havia acontecido com o reino do norte, e também começam a se afastar de Deus, também começam a esquecer daquilo que Deus havia feito a eles, havia feito a esse povo, e então o Senhor permite que eles também sejam levados em cativeiro pela Babilônia. Só que nós vamos ver que esse cativeiro, o Senhor, sendo rico em misericórdia, sendo rico em graça, concede a eles então o perdão, concede a eles então a graça, a sua misericórdia, mas mesmo assim eles passam 70 anos nesse cativeiro babilônico. 70 anos em que eles estiveram proibidos ou coibidos de adorar ao seu rei, ao seu Deus, de estarem no santo templo do Senhor, de estarem juntos como uma comunidade, uma igreja, adorando ao verdadeiro Deus Yahvé. Algumas semanas atrás nós falamos, ou refletimos aqui sobre o capítulo 4 de Neemias, quando o povo regressa então desse cativeiro babilônico e agora a sua missão é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E aí a gente vai ver, irmãos, que como é que foi, como é que se deu, né, isso aí. Nós vimos aqui isso, na verdade, como se deu essa reconstrução dos muros de Jerusalém. Algo que os inimigos não acreditavam, tentavam boicotar. Dentro do próprio povo, tinha alguns que não acreditavam que aquilo poderia acontecer, mas Deus usa Neemias, então, para liderar aquele povo. Se você tem pretensão de ser líder na igreja ou na sua vida aí fora, acadêmica, de trabalho, leia Neemias, Esdras e Neemias. Nós vemos aqui um homem segundo o coração de Deus nesse sentido de liderança. Neemias, então, ele lidera esse povo com amor, com organização, com afinco, com dedicação. E a gente vai ver que, após incríveis 52 dias apenas, os muros de Jerusalém, que estavam às cinzas, irmãos, foi reconstruído. Após incríveis 52 dias. Nós vemos aqui no capítulo 4 que aquele povo, diante das ameaças do inimigo, o que aquele povo... eles trabalhavam com uma ferramenta em uma mão e na outra uma arma para se defender dos inimigos. Neemias colocava alguns que não estavam no serviço para vigiarem, para ficarem de guarda ali, cuidando daqueles que estavam trabalhando. E aí a gente vai ver lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, que os muros foram reconstruídos em incríveis 52 dias. Irmãos, é assim que acontece quando Deus está à frente dos nossos projetos. É assim que acontece quando Deus está à frente dos nossos sonhos. Às vezes a gente tem projetos e mais projetos e a gente não coloca diante do nosso Deus. Muitas vezes Deus já te deu a resposta, olha, saia daí, não é bem por aí, esse não é o meu plano para você, e a gente teima, e a gente
ainda busca permanecer ali naquilo que é o nosso sonho, naquilo que é o nosso anseio, e não os planos de Deus para nós. Como nós podemos ver nos capítulos que se seguem, então Neemias ele restabelece a ordem a Jerusalém. Ele coloca as coisas no lugar. Ele institui guardas para toda a cidade. Olha, os muros estão construídos, mas agora precisa de guardas. Coloca guardas aí nas guaritas. Ele institui levitas, ele institui os cantores, como nós podemos ler aí no capítulo 7. Ele institui aqueles que iriam trabalhar no templo. Ele organiza toda aquela atmosfera, toda aquela sociedade. O Senhor, através dos seus servos, ele fazia grandes maravilhas. Neemias, como alguém que era de confiança do rei Artaxerxes, e agora ele pede ao rei que lhe dê a oportunidade de ir lá liderar esse povo na reconstrução, na revitalização, na reestruturação de Jerusalém. O rei permite que ele vá fazer isso, e Deus também usa Esdras, que era um escriba, alguém conhecedor da lei. Um escriba era alguém que redigia o livro da lei, que fazia cópias do livro da lei, ou seja, então alguém muito instruído no livro da lei. E então nós chegamos aqui no nosso capítulo, o de hoje, o capítulo 8. Capítulo 8 desse magnífico livro em que Deus usa os seus servos, Neemias e Esdras, para restabelecer a ordem ali em Jerusalém. Os versos 1 a 3 dizem: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. O povo estava ali agora organizado. A congregação estava organizada. Tinha ali cada um no seu devido lugar, ocupando o seu devido papel, trabalhando ali em prol do que haveria de acontecer ali. E agora a gente vê um povo aqui sedento pela palavra. Irmãos, nós temos falado desde janeiro, desde o comecinho desse ano, sobre o tema restauração, revitalização. E hoje eu gostaria de que nós estivéssemos refletindo sobre o tema restaurando a vida na palavra. A gente vai ver que aquele povo, eles estavam sedentos pela palavra. Aquele povo todo reunido, como que só um homem. Como assim? Em unidade, em igreja, sendo um só corpo. Irmãos, isso é forte demais para nós. Entendermos que quando estamos diante do Senhor, diante da sua santidade, no seu templo, nós como igreja do Senhor, o povo do Senhor, a sua noiva, somos como um só homem. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que a palavra, e somente a palavra, aquele povo estava sedento pela palavra, e somente a palavra de Deus que é inerrante, a palavra de Deus que é infalível, a palavra de Deus que é autoridade sobre as nossas vidas. Um dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, e que isso em grande parte gerou a Reforma Protestante, graças a Deus por isso, no século XVI, se dá pelo entendimento da autoridade da Bíblia sobre nossas vidas. A ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela afirma que a autoridade da igreja está acima da autoridade das Escrituras Sagradas. Ou seja, que a Bíblia surgiu por causa da igreja. Que a igreja fez a Bíblia. E que a Escritura, então, ela está submetida, ou ela está abaixo da autoridade da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no item 2035, orienta: o grau supremo da participação da autoridade de Cristo está garantido pelo carisma infalibilidade. Esta é
tão ampla quanto o depósito da revelação divina, e entende-se também a todos os elementos da doutrina, mesmo moral, sem os quais as verdades salvíficas da fé não podem ser guardadas e expostas e observadas. Desse modo, prestem bem atenção, o Papa, por meio da ação do Espírito Santo, não erra ao tomar decisões nas questões mencionadas pelo catecismo. Meu Deus, o Papa não erra diante das decisões. E nós temos aí o que chamamos de ex-cátedra, quando o Papa ele faz ali seus pronunciamentos, né, chamado também de bula papal, em que ele, com autoridade, assentado agora no que eles acham na cadeira de Pedro, como o representante de Cristo na terra, ele tem autoridade superior à das Sagradas Escrituras. Os reformadores, eles estão indo totalmente ao contrário disso aí, irmãos. Os reformadores, e nós já pudemos estudar isso aqui, Lutero, ao ler na sua palavra, na Bíblia, que ele tinha acesso que a salvação é pela fé e pela graça. Ele então chega a esse entendimento, e um dos carros-chefes, digamos assim, da reforma protestante é o sola escritura, ou somente a escritura sagrada, a volta novamente a autoridade à escritura sagrada. É o sola escritura, que afirma ou reafirma que a Bíblia, então, é a autoridade suprema sobre nossas vidas. João Calvino falava que nós devemos uma reverência à palavra, à Bíblia, pois ela é extremamente única e pura, e puramente a palavra do Senhor. Alguns por aí erroneamente têm dito por aí que a Bíblia ela contém a palavra do Senhor. Nós estudamos isso aqui há poucos domingos atrás, na nossa escola dominical. A Bíblia é a palavra do Senhor ou ela contém a palavra do Senhor? Meus irmãos, nós entendemos que a Bíblia é a total palavra do Senhor. Muitos por aí têm corrido atrás de revelação, atrás de outros entendimentos, atrás de coisas que afagam, que alegram o seu coração, e têm relegado, têm jogado de lado a Bíblia, não têm dado a devida importância que a palavra do Senhor deve ter em nossas vidas. O livro santo, aquele que contém os oráculos do Senhor, aquele que contém os desígnios do Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, irmãos, está aqui no santo livro, no livro da vida, na palavra do Senhor, que Ele nos deixou, Ele inspirou alguns homens para estarem escrevendo isso aqui, e nós acreditamos nela com todas as nossas forças. A nossa única regra de fé e prática. Amados, só há um meio do Senhor trazer a nós, em qualquer das áreas das nossas vidas e também da nossa igreja, só há um meio de Deus restaurar vidas, só há um meio de Deus restaurar igrejas, só há um meio de Deus trazer avivamento, e esse meio é através da santa palavra do Senhor. Ela que é infalível, não erra, não se engana. Por mais que nós tenhamos aparentes discordâncias na Bíblia, se nós olharmos nos originais, irmãos, nós vamos ver que a Bíblia ela não erra, ela não se engana, ela não tem coisas que se opõem uma contra a outra. A palavra de Deus ela é inerrante, ela não contém erros, não tem erros. Estudiosos, teólogos liberais por aí têm procurado provar erros dentro da Bíblia. Por incrível que pareça, irmãos, nós temos encontrado alguns falsos pastores, falsos mestres que têm dito que a Bíblia caducou. A Bíblia caducou. Não é bem assim, não. Isso aí que está na Bíblia não é bem isso aí que Deus estava querendo dizer, não. Deus estava querendo dizer lá para aquele povo de Israel. Deus estava querendo dizer lá para o povo lá do Novo Testamento, da igreja primitiva. Não era para nós. Não, irmãos. Nós entendemos que a palavra do Senhor é posta a nós como uma revelação, uma santa revelação. Irmãos, nós temos vivido dias difíceis, em que às vezes a palavra de Deus tem sido
tem sido colocada em xeque, a sua autoridade tem sido questionada. Muitos, a fim de justificarem as suas heresias ou as suas doutrinas, ou até mesmo o seu pecado, têm colocado coisas na Bíblia que não está na Bíblia. Um termo teológico, né, de interpretação bíblica, diz que isso é exegese, é você colocar no texto bíblico o que não está lá no texto bíblico. Alguns por aí têm lido um versículo, criado ou feito uma doutrina em cima de um versículo que está dentro de um entendimento falso, errôneo, seu, a fim, muitas vezes, de forma maléfica e maldita, enganar a igreja do Senhor, enganar o povo de Deus. Nós podemos ver aqui no texto de Neemias, no capítulo 8, que aquele povo reconhece o livro da lei. Aquele povo reconhece a importância extrema que esse livro tinha nas suas vidas. E a gente vê que quando Esdras começa a ler, então, o livro da lei, o que aquele povo faz? Ele se coloca de pé. Irmãos, e aqui nós estamos falando de um contexto totalmente diferente do nosso contexto. Não havia bancos nos templos. Às vezes a gente reclama, né, desse banco que, se você fica aí mais de uma hora, dá uma dorzinha nas costas, né? Dá uma dor nas pernas. Nessa época aqui não continham bancos. Na época dos reformadores não tinha bancos nas igrejas. Se você for lá na igreja de Charles Spurgeon, do Jonathan Edwards, vai estar lá o templo, o púlpito e um salão. Não tinha bancos. A gente vai ver que, aqui, como acabamos de ler, que essa leitura se deu ao nascer do sol, cerca de 6 horas da manhã, e foi até o meio-dia. Já imaginou, irmãos? Às vezes a gente passa mais de 1h30 na igreja, a gente já fica, né, já dá formiga no banco, já dá formiga nos pés, e dá uma sede, dá vontade de ir no banheiro, e vontade de ir embora. Não, vou embora. Se esse pastor não terminar logo esse negócio, eu vou embora. E a gente vê aqui que Esdras leu o livro da lei de Moisés durante 6 horas, e aquele povo se deliciou. Aquele povo se deliciou com a leitura da palavra. Aquele povo, como diz a palavra, homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender, ouviam atentamente a palavra do Senhor. Ouviam atentamente a palavra do Senhor. Irmãos, aqui o ponto a ser ressaltado é a importância que é dada a esse momento da palavra. Nós temos nosso momento de culto aqui, e deve ser um momento que agrada, obviamente, primeiramente o nosso Deus, mas um momento também agradável para nós. Temos um momento de música, temos um momento de comunhão com os irmãos, mas não há nada mais importante no ajuntamento do que o momento da exposição da palavra. E é algo muito sério, irmãos, é algo que deve ser tratado com uma seriedade muito grande. Nós estamos estudando sobre o que é ser uma igreja saudável. Não tem possibilidade de termos uma igreja saudável se nós não estivermos alicerçados à santa palavra do Senhor. Nós já falamos aqui sobre a volta ao primeiro amor, sobre ânimo, sobre o resgate da confiança. Falamos aqui sobre várias coisas, sobre essa temática de revitalização, restauração, e eu digo para os irmãos com toda convicção, nós não conseguiremos alcançar a tão sonhada restauração ou revitalização, tanto em nossas vidas particulares como na igreja, se nós não estivermos alicerçados à santa palavra do Senhor, à Bíblia. Nós precisamos, dia após dia, fazer como esse povo fez, irmãos. Nos voltarmos à palavra. Isso deve nos fazer ter anseio. Essa palavra nós devemos ter anseio sobre isso. Há uns dias atrás eu conversava com o diácono Isalmi lá em casa, e a gente falava, né, como é que pode um crente não ter vontade de ler a palavra? É um alimento, irmãos. É difícil. Não é fácil. Por isso nós precisamos dobrar os nossos joelhos, prostrar com a nossa cara no pó. A gente viu que o povo aqui, eles se colocam de pé. Quando Esdras começa então a ler o livro, expor tudo aquilo que tinha ali no livro, a gente vê que o povo se levanta, mas depois o povo se dobra, coloca seu joelho no chão, a sua face no pó.
Irmãos, nós precisamos dar a devida importância, a devida atenção à palavra do Senhor. Nós temos muitas atividades no nosso dia a dia. É trabalho, é família, é lazer, é aquilo que me agrada. E poucas vezes, e eu entendo isso, irmãos. Eu passo por isso também. Às vezes você acorda, você já desempenhou várias atividades no seu dia e de repente você lembra, caramba, não li a Bíblia hoje. E aí você vai ler a Bíblia pensando lá na conta que está vencendo, pensando no arroz que tem que fazer daqui a pouco, pensando nas dificuldades que você vai enfrentar durante aquele dia. E às vezes tem até pouca produção na sua leitura, na sua devocional. Em segundo lugar, o povo em torno da palavra. Nós podemos apontar aqui que esse povo teve a espontaneidade de pedir a Esdras que então lesse o livro para eles, de reunir-se em torno da palavra. Deus moveu o coração desse povo a se sentir animado em estarem juntos ouvindo a palavra. Irmãos, é maravilhoso nós pensarmos, ouvirmos aqui que logo após o verso 1, que todo aquele povo, homens e mulheres, todos estavam ali como um só. Como já falei, era uma comunhão. Eles tinham sede da palavra, eles estavam ali juntos, entendendo que através da sua santa palavra é que o Senhor revitaliza vidas, é que o Senhor restaura vidas. Eles haviam feito todo o trabalho braçal. O muro havia sido reconstruído após 52 dias. E agora esse povo estava procurando a sua restauração espiritual. Irmãos, esse prazer pelo ajuntamento deve ser algo que deve queimar também nos nossos corações. É aquele anseio de estarmos juntos, de podermos juntos ouvir a palavra do Senhor, de podermos ler as nossas Bíblias nas nossas casas, mas também podermos ler a nossa Bíblia em comunhão, juntos como igreja. Isso deve sempre alegrar o nosso coração e gerar um sentimento de gratidão. Aquele povo estava grato pelo que o Senhor vinha fazendo. Olha, Esdras, leia aí para nós o santo livro da lei. E aquele povo, então, ele se sensibiliza com aquela leitura. Hoje, irmãos, nós temos a liberdade de cultuar juntos. Independentemente se sofremos algum tipo de perseguição, às vezes velada, às vezes não. Os cristãos, eu particularmente acredito que isso acontece. Mas nós temos uma liberdade que em outros países aí não se vê essa liberdade. A liberdade em poder nos reunir em um lugar apropriado para isso, como estamos aqui nessa noite, podermos abrir nossas Bíblias e cultuar a Deus juntos. Você já parou para agradecer a Deus por isso? Nós temos relatos de missionários que estão no campo missionário aí correndo risco de perder sua cabeça, correndo o risco de ver os seus filhos sendo mortos na sua frente por amor ao Evangelho, por estar pregando o Evangelho, mas por estarem em um país que é totalmente perseguidor dos cristãos. Nós temos essa liberdade e não sabemos desfrutar ou usar dessa liberdade. Hoje nós temos Bíblias de vários modelos, carregamos as nossas Bíblias no bolso. Quem não tem uma Bíblia aí no celular? Mais de uma versão. Eu tenho 2, 3 versões de Bíblia aqui no meu celular. Acredito que os irmãos também tenham. Nós temos em casa não sei quantas versões de Bíblia, Bíblia de estudo, Bíblia com temáticas ali, com esboços ali de estudos para mulheres, para crianças, para jovens, para adolescentes. Nós temos uma infinidade de Bíblias e a gente não tem tido esse prazer em estarmos nos deleitando na palavra do Senhor. Devemos dar a devida importância para esses momentos de comunhão, em que juntos, como igreja, como um só homem, ouvimos e devemos praticar a palavra do Senhor. E também dar a devida importância a esses momentos que temos lá, na nossa casa. Como diz lá em Mateus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus em secreto e Ele te ouve. E Deus fala com você também, através da sua santa palavra. Em terceiro lugar, a pregação
da palavra, ela gera efeitos. Meus irmãos, a fiel pregação da palavra, ela atinge o homem em todas as áreas da sua vida. Na área espiritual, principalmente, mas ela atinge na área física, na área intelectual, causando entendimento, trazendo luz, trazendo conhecimento. John Stott, em um de seus livros, ele escreveu um livro que tem por título Crer é também pensar. E a gente só consegue ter esse entendimento, essa visão correta das coisas do mundo, se nós estivermos, de fato, alicerçados no que a palavra do Senhor nos diz. Não é aquela história do, eu acho que é assim. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, tudo bem, você está me mostrando aí na Bíblia, mas eu acho que é assim, eu acho. Irmãos, não existe eu acho. É o que a palavra nos orienta, é o que a palavra nos prescreve. Outra área da pregação fiel das Sagradas Escrituras, que ela atinge o homem, é a área emocional. Se nós olharmos aqui do verso 9 ao verso 12, nós vamos ver que aquela palavra lida por Esdras gerou tamanho impacto na vida daquele povo, que aquele povo primeiro se prostra, depois ele se levanta e chora copiosamente. E se nós olharmos para a cultura lá da época, o choro deles não era como o nosso choro comedido, né? Na hora do louvor, quando você se emociona no louvor, na palavra, que você deixa até uma lagrimazinha escorrer, né? E às vezes limpa, até envergonhado com o irmão do lado. Não, era um choro copioso, era um choro de convicção de pecados. Nós já ouvimos falar sobre o sermão de Jonathan Edwards, né? Pecadores na mão de um Deus irado. Irmãos, Edwards, um pregador do século 17, se não me engano, 18, um homem que tinha uma voz mansa, uma voz fraca, uma visão não muito boa, era quase cego. E a gente tem relatos desse sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, baseado lá em Deuteronômio, que quando Jonathan Edwards pregou esse sermão, as pessoas tiveram tamanha convicção de pecados que as pessoas se agarravam nas colunas do templo, com aquele homem pregando mansamente, falando baixo. O Espírito Santo deu uma convicção de pecado na vida daquele povo, que aquele povo se agarrava nas colunas do templo, e alguns perguntavam, o que está acontecendo, por que você está se agarrando nas colunas do templo? Não, o chão vai se abrir aqui, nós vamos cair lá no inferno, que nós não merecemos nada. Exposição da palavra, exposição fiel da palavra do Senhor. Nós podemos ver aqui no texto a convicção de que os pecados, eles nos afastam de Deus, e aquele povo agora entende, aquele povo agora reconhece que eles precisam se converter dos seus maus caminhos, convictos de que eles precisavam se arrepender. Irmãos, qual foi a última vez, eu vou falar baixinho, para não intimidar ninguém, qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você, lendo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor tocou fortemente no seu coração e gerou em você uma convicção tamanha, tremenda de pecado, que você, quando você viu, você se derramou em lágrimas? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Qual foi a última vez que, eu aqui não estou pregando emocionalismo, irmãos, não é isso, mas qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados? Reverendo Hernandes diz em um dos seus sermões que nunca os olhos estiveram tão secos, nunca houve tão pouco ardor no coração pela palavra do Senhor, irmãos. Nós muitas vezes estamos frios, acostumados com a nossa rotina. Irmãos, os nossos pecados, eles devem nos constranger. Eles devem de fato, fazer com que nós nos sintamos humilhados. Todos nós aqui temos e conhecemos pessoas que convivem na lama ou vivem na lama do pecado e elas não estão nem aí. O Espírito Santo não acusa em nada essas pessoas, elas estão ali dia após dia só se afundando mais na lama do pecado, e isso é normal para eles. O crente não pode ser assim, irmãos. Nós vamos continuar pecando, somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos pequenos. Mas o nosso pecado deve nos constranger. Porque a palavra diz que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus.
Irmãos, muitos por aí têm pregado uma teologia da prosperidade, de que você vai viver coisas aqui nesse mundo maravilhosas, sensacionais. Nós não acreditamos nisso aqui. Mas eu entendo que nós deixamos de desfrutar de muitas das bênçãos do Senhor aqui nesse mundo, aqui já agora, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de comprometimento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Mas também não adianta só você se derramar em lágrimas. Tem muita gente emocionada, né? Os jovens hoje têm um jargão que fala, né? Segura a emoção aí, segura. Às vezes a gente é muito emocionado, mas não adianta ter a emoção apenas e essa emoção não gerar uma postura de mudança, meus queridos. A gente vai ver aqui no final dos versos 10 para frente que o povo, então, depois de ter ouvido aquilo ali, né, e Esdras e Neemias dizerem, olha, agora vocês parem de chorar, é alegria. Agora vocês pegam, vão, aí a palavra diz que eles ali se juntam e ali eles abençoam aqueles mais próximos, eles comem junto, eles têm ali a mesa da comunhão. Não adianta apenas se derramar, irmão, se não houver, de fato, mudança de direção. Às vezes a gente está chorando pelos nossos pecados hoje, mas amanhã de manhã a gente está cometendo os mesmos pecados que por eles choramos hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que, de fato, ao sermos expostos à sua palavra, isso gere em nós mudança. Para concluir, Deus em sua infinita misericórdia deu a nós a sua palavra, inerrante, infalível, autoritativa, verdadeira em tudo o que afirma. Essa é a palavra do Senhor. Às vezes nós temos relegado a santa palavra do Senhor por coisas supérfluas. Esses dias eu estava brincando, falando com o irmão, rapaz, se a gente ficar talvez seja só eu, vamos ver se vocês, talvez se você pegar o seu celular aí, você fica horas, né? Para um lado, para o outro, para frente, para trás. Isso, quando você olha, você fala, caramba, 30 minutos, caramba, 1 hora, 2 horas. Eu até brinquei com o irmão, falei, rapaz, ele falou para mim que estava tendo dificuldade de dormir. Eu falei, deixa a Bíblia na cabeceira ali do lado. Quando você tem dificuldade para dormir, abre a Bíblia, vai ler. É provável que a Bíblia vai cair assim na testa. Existe uma dificuldade, irmãos. É uma guerra, é uma luta. A nossa luta, e isso aí não é físico, isso aí é espiritual. Eu entendo que isso é espiritual. Todos nós temos enfrentado essa batalha. Não é fácil. Nós podemos ver em várias passagens da Escritura que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem o Senhor deu em favor de muitos, deu em favor dos seus, o próprio Jesus Cristo fala, olha, examinai as Escrituras, olha, procure na Escritura. Recentemente um humorista que se denomina ateu, ele falou em um dos seus shows de stand-up, ele falou assim, olha, tem gente saindo daqui, chegando em casa, de um show de um ateu, chegando em casa e lendo a Bíblia. Porque eu falo assim, olha, ele falando, né? Você é crente? Sim, sou crente, mas você acredita... Por que você acredita na Bíblia? Porque eu acredito que é a palavra de Deus. Mas o que diz a Bíblia? Não sei. Não sei. Irmãos, nós precisamos praticar. Precisamos ter intimidade com esse livro, ter prática em lermos esse livro, em nos debruçarmos diante dele. Aqueles que já leram a Bíblia várias e várias vezes, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de 50 vezes, e essas pessoas continuam lendo e falando assim, olha, o Senhor continua falando comigo. O Senhor continua falando comigo de uma forma tremenda. Como eu não pude ver isso nesse texto? Eu já li a Bíblia toda 50 vezes, eu já li esse texto 1000 vezes e não vi isso aí, como é que pode? Irmãos, é assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor trata de nós através da sua palavra. Aquele povo teve anseio por ouvir a palavra de Deus. Nós só seremos de fato restaurados
revitalizados se nos voltarmos às Sagradas Escrituras. Nós temos a história aí de avivamentos, reavivamentos por todo o mundo. Da Bíblia até aqueles avivamentos que nós temos aí informação. Todos eles partiram de momentos em que o povo de Deus se debruçou sobre a palavra. Momentos em que o povo de Deus se debruçou e se humilhou diante da palavra. Não há restauração sem palavra. Como já falei, em muitos países por aí, as pessoas não podem nem mencionar que tem uma Bíblia em casa. Se desconfiarem que essas pessoas têm a Bíblia em casa, elas serão mortas. Nós temos o privilégio de termos a Bíblia aí em nossas mãos. De termos comentários bíblicos que nos ajudam muito. De termos literatura que nos ajuda muito. Que nós sejamos uma igreja, que nós sejamos servos, primeiramente, de Deus que tem um anseio pela palavra. E, consequentemente, nós seremos uma igreja que tem anseio pela palavra, que gosta de estar junto, que gosta de caminhar junto, mas que gosta também da palavra, que é exortada através da palavra. A palavra que exorta, mas a palavra que conforta. A palavra do nosso Deus e Pai, aquele que deu o seu único Filho para morrer em nosso favor. Irmãos, é algo magnífico nós termos em nossas mãos a palavra do Senhor. Nós nos direcionamos a Deus, falamos com Ele, Ele fala conosco através da sua santa palavra. Que Ele nos abençoe e Ele continue tendo misericórdia da igreja do Lago Azul e que nós estejamos sempre caminhando firmes naquilo que a palavra nos orienta. Abaixe sua cabeça, deixa eu chamar a Bia aqui, nós vamos cantar uma última música. Ela não está aí não, tá, você que tinha ido passar a linha. Fale com o Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé, irmãos? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que vem me abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, olha que Deus fala. Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te
adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Mais uma vez, agora bem forte. Por isso nós, por isso vamos, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Querido Deus, Pai amado, a tua graça é que nos sustenta, ó Deus. O teu amor, ó Pai, é que faz com que nós estejamos aqui nesse momento, ó Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua santa palavra que nos instrui, nos orienta, ó Pai. Nos diz como deve ser o nosso caminhar, nos diz como deve ser, ó Deus, o nosso trajeto. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado, ó Deus, pelos teus servos inspirados por ti, ó Deus, que escreveram essa maravilhosa palavra. Obrigado, ó Pai, pelo teu Filho, nosso Salvador maravilhoso, aquele que se entregou em uma cruz em nosso favor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco nesses dias e apesar das tribulações e dificuldades que temos enfrentado em nossas vidas, ó Pai, o Senhor tem sido benevolente para conosco e tem cuidado de nós. Continua nos abençoando, ó Pai. Continua abençoando esse povo, ó Pai, que aqui se reúne. Dá a cada um, ó Pai, o real entendimento da necessidade de darmos, ó Deus, a Tua palavra a devida importância, a devida reverência, ó Deus. Nós confiamos, ó Pai, que só alcançaremos a revitalização, a restauração necessária se estivermos alicerçados na Tua santa palavra. Então, ó Deus, nos dá esse entendimento dia após dia, ó Pai. Nós te pedimos encarecidamente, ó Deus, que o Senhor continue se compadecendo de nós, ó Deus. Traz essa vontade aos nossos corações, ó Pai, de lermos as nossas Bíblias, de dobrarmos os nossos joelhos, ó Deus, e falarmos contigo, nos quebrantarmos diante do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, ó Pai. Agora que iremos para as nossas casas, nós pedimos a tua santa proteção, ó Pai. Continua cuidando de cada um, ó Deus, desses irmãos que se deslocaram e estão aqui nesse momento, ó Pai. Saíram de suas casas, vieram aqui, ó Deus, prestar um culto a Ti. Que esse culto seja agradável a Ti, ó Deus. Dá-nos uma boa semana, ó Pai, na Tua presença. Livra-nos, ó Pai, do homem mau, do dia mau, ó Deus, das angústias e dificuldades da vida, ó Pai. Mas se elas vierem, ó Pai, que nós entendamos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos abençoa. Nós oramos desde já, agradecidos no santo e bondoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.